Isso leva a algumas questões. Por quê? Se eles chegaram aqui, será que eles já não tinham, de certa forma, um conhecimento prévio da possibilidade de existir nessas terras, mais abaixo ali, né, no hemisfério sul? Provavelmente sim, já que eles foram bastante taxativos na questão do Tratado de Tordesilhas. Na época, muito se disse que o fato dos portugueses terem lutado para jogar a linha mais para o lado de lá era para proteger a rota que os portugueses, né, já estavam quase conseguindo estabelecer, contornando ali o continente africano e chegando às Índias. Eles queriam manter o monopólio sobre essa rota. Porém, isso ainda é um pouco, né, complicado da gente acreditar. Será que foi só isso? Bom, fica aí a dúvida. Espero que vocês reflitam sobre isso, questionem, busquem um contato comigo, certo? Bom, em 1498, né, os portugueses vão conseguir confirmar o contorno pelo continente africano, algo que era bastante difícil, já que a região ali sul do continente africano é uma região extremamente complicada em termos de navegação. Muitas embarcações ali, né, durante muitos anos, afundaram naquela região, antes dos portugueses conseguirem estabelecer a rota e até mesmo depois, certo? Então, o Bartolomeu Dias e depois o Vasco da Gama, eles vão conseguir contornar aquela região complicada e depois chegar às Índias. Em 1500, o Pedro Álvares Cabral ele vai tentar restabelecer, né, esse contato com as Índias. Bom, ele vai vir com várias caravanas portuguesas, no sentido Índia. Porém, durante essa trajetória vai haver um desvio, certo? E esse desvio vai ser dito depois que, na verdade, Pedro Álvares Cabral tentava contornar o continente da América por baixo para fazer a mesma lógica do Cristóvão Colombo e todo para o lado oeste para chegar ao lado leste. Essa é uma das teorias ali, por que Pedro Álvares Cabral mudou totalmente o sentido da sua rota. A outra teoria é de que os portugueses já tinham um certo conhecimento desse território, até porque o local onde os portugueses vão ancorar pela primeira vez é um local próximo ao que hoje seria a Bahia. Então é uma região mais acima. Então não faz muito sentido, né, essa teoria de que ele queria fazer algo parecido com o Cristóvão Colombo, certo? Então, Pedro Álvares Cabral vai, né, por volta ali, né, do mês de abril, em 1500, todo mundo já com 22 de abril de 1500, ele vai entrar primeiro no contato ali com o Monte Pascoal, que recebe esse nome pelo fato da data ser próxima à Páscoa, e depois, né, eles vão ter ali um contato com os indígenas. Esse primeiro contato é muito legal da gente ler ali os documentos, as cartas relacionadas ao escrivão, o Pero Vaz Caminha. E já nos primeiros relatos nós temos justamente uma intenção dos portugueses de confirmarem o seu domínio sobre esse território que eles acabaram de pisar, certo? Então eles já chegam dizendo que eles são os donos dessas terras, certo? E ainda por cima, os portugueses, eles, para conseguir se estabelecer ali, para eles conseguirem se estabelecer naquele momento, eles vão precisar do auxílio dos próprios indígenas, já que existiam doenças diferentes, não era qualquer tipo de alimento que você poderia recorrer para você se alimentar, e os indígenas vão alimentar essas pessoas, vão ajudar com as doenças ali do litoral, e a contra-resposta a toda essa recepção dos indígenas vai ser justamente uma lógica de dominação por parte dos portugueses, certo? Então, os indígenas, num primeiro momento, eles foram, de certa forma, meio que de boa com essa recepção dos portugueses. Eles foram, né, bem receptíveis, né? Boa parte das tribos ali foram bem receptíveis com a chegada dos portugueses. Eles acreditavam que poderiam ser divindades, eles acreditavam também que poderiam ser novas pessoas para circular naquelas terras. E aquelas terras eram terras onde várias nações, vários povos
estavam circulando. Então eles não viam problema de ter mais um povo, né, morando ou circulando sobre essas terras que depois passaram a ser chamadas de Brasil. No caso, quando nós falamos de Brasil, o nome está relacionado à, né, árvore, à madeira pau-brasil, que é uma planta nativa que, né, das terras que foram encontradas pelos portugueses, e nessa madeira ela tinha uma tintura que vai ser muito utilizada posteriormente pelos portugueses, né, num comércio na Europa, onde essa tintura vermelha ela era muito viva num tom de brasa ou do brasão, né, da própria coroa portuguesa. E pouco a pouco eles vão chamar essa madeira de pau-brasil. E num primeiro momento, ali nos anos que sucederam esse primeiro contato entre portugueses e indígenas, eles vão justamente extrair em grande quantidade esse pau-brasil do litoral brasileiro. Então, pouco a pouco, essas terras passaram a ser chamadas de Brasil. Então, o Brasil em si, se a gente parar para refletir, ele é uma invenção dos portugueses numa lógica de dominação. Os próprios indígenas que viviam aqui e que nem se compreendiam como indígenas, eles, né, tinham uma compreensão sobre essas terras totalmente diferente, né, da compreensão que os portugueses passaram a construir desde então, certo? Então, a história do Brasil ela se inicia com a chegada dos portugueses porque o Brasil é uma invenção dos portugueses. As terras que existiam aqui antes, elas têm toda uma história relacionada à cultura desses povos nativos e que ainda é muito pouco trabalhada, porque ela não está, né, relacionada à construção, né, da nação Brasil, certo? Por isso que a gente tem essa dificuldade de trabalhar isso dentro, das escolas, dentro das discussões de história, certo? Então é muito complicado, porque geralmente a gente pensa em história só numa história, né, dos grandes estados, né, dos países, das nações, só que existem também histórias mais particulares relacionadas a visões de mundos diferentes que estão, né, numa complexitude muito maior para a gente entender, já que elas são totalmente diferentes da construção que a gente tem a partir desses países, dessas nações. Isso inclui o próprio Brasil, certo? Sei que é um papo mais complicado da gente entender, mas pouco a pouco, se vocês tiverem dúvida, é só vocês entrarem em contato, certo? Bom, dando continuidade, então os portugueses eles vão estabelecer o domínio sobre uma pequena parte da América, na parte sul do continente, e os espanhóis vão dominar diferentes regiões, onde eles vão, em poucos anos, descobrir grandes minas de metais preciosos. Então, a relação de domínio do espanhol com os seus domínios na América, ela vai ser muito mais agressiva, porque eles vão, né, com tudo para explorar essas riquezas desses locais que eles dominavam. Já os portugueses, no primeiro momento, eles vão estar mais focados ali no comércio das especiarias, no comércio com as Índias. Pouco a pouco eles vão percebendo ali a importância de dominar, a importância de explorar mais as terras que hoje são o Brasil. Já que outras nações ali, né, por volta ali do século XVI vão começar a se lançar ao mar para conseguir também explorar essas novas regiões que se apresentavam aos olhos dos europeus. Então os holandeses, os ingleses vão estar sendo, né, uma certa concorrência para os interesses espanhóis e os interesses portugueses. Bom, galera, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, só buscar o contato através do e-mail, tentar entrar em contato com a coordenação, e a coordenação fazer o repasse para mim, ou você, né, também comentar, né, no próprio vídeo do YouTube, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, galera!